Abra sua Bíblia comigo, Salmo 104. Salmo 104. Quarta-feira passada eu não pude estar aqui, minha irmã me deu um susto danado. Ela foi fazer um exame e o médico não anestesiou ela, não sei porquê. E assim que ela terminou o exame, ela teve problemas com a pressão. E eu fiquei lá com ela em observação até quase o final da tarde. E nosso diácono Marcos me substituiu com grande louvor, né? Muito pouco tempo para se preparar. E eu passando a mensagem para ele, ele enlouquecido. Mas eu tenho certeza que a igreja recebeu e entendeu uma parte tão importante que é a gente queimar continuamente nesse altar de Deus, fazendo diferença, né? Sobre a vida das pessoas. Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes os céus como uma cortina, põe nas águas o vigamento da Tua morada. Toma as nuvens por Teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós estamos juntos nessa noite para Te honrar e Te adorar. E é claro, compreender as Tuas escrituras, os Teus segredos, revela-nos a nós. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu Te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito e fala aos nossos corações, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Tudo que nós estamos estudando, fora o Salmo 104, são a continuidade dessa revelação. A partir do momento que Deus revela no Salmo 104, se revela como um Deus criador, um Deus que cria e opera sobre a terra, dando formas que não existem, criando e estabelecendo coisas que aos olhos humanos parecem impossíveis. Ele dá destinos por conta desse poder de criar. Então, eu estou sempre fazendo questão de ler o Salmo 104 antes, para você entender que o segredo está aqui. Quando ele diz, eu faço. Ele diz, fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labareda de fogo. Ele diz, eu faço. Quem pode operar dessa forma é o Deus Criador. Quem pode autorizar uma obra sublime e poderosa dessa? Somente o Deus Criador. E ele diz, aqueles que ouvem a minha voz, os ministros são aqueles que estão debaixo dessa autoridade suprema e ouvem e discernem a sua voz. Ele diz, a eles eu vou dar um poder sobre a terra diferenciado. Você não se torna labareda de fogo para ser apenas visto. Existem funções, existem propriedades, existem unções relacionadas a essa expressão maravilhosa. É por isso que quando Deus me deu o tema dessa campanha, pequena campanha, né? Ele estava querendo dizer para nós propriedades destinadas àqueles que se colocam para ouvir a voz de Deus. Quantos aqui tem se colocado para ouvir a voz de Deus? Ele está dizendo, eu vou derramar poder. Um poder que transforma. Um poder que aperfeiçoa. Um poder que opera sobre a terra de várias maneiras. Aí nós começamos a estudar. Na primeira quarta-feira, eu falei de um tipo de labareda que purifica. E nós falamos até do batismo com fogo. Um fogo que vem para purificar a gente de dentro para fora. Depois que a gente é purificado, é que a gente tem autoridade para purificar. Enquanto a gente não passa pelo processo interno, nós não estamos prontos para purificar ou ser instrumento de purificação na vida de outras pessoas. Como que um não liberto pode libertar alguém? Como que um não salvo pode salvar alguém?
O princípio primeiro começa em nós, para ser operado através de nós. Você está aí, diga amém. Então a primeira ação, essa ordem não é bíblica, eu escolhi para terminar com chave de ouro, porque eu entendi dessa forma, mas a primeira ação que nós escolhemos para estudar é a ação do fogo que purifica. Eu sou um agente purificador. Isso faz toda a diferença. Me purifico, passo pela purificação e através das mudanças que Cristo opera em mim, através do fogo do Espírito, eu passo a ser luz, instrumento de purificação na vida de outras pessoas. Na segunda quarta-feira nós falamos de quê? Quem lembra? O fogo que atrai. A função e a experiência de poder que Deus nos dá para ardermos, mas não consumirmos. Ou seja, chamaremos atenção sempre por estarmos incendiados pela presença do Espírito de Deus, mas nunca consumidos, nunca destruídos. E aí, quando você vive essa experiência, você se torna um imã. As pessoas se aproximam de você por causa da unção. Não é por causa desse olho lindo, desse cabelo pranchado maravilhoso. Não é pelo que você pode proporcionar, é pelo que você carrega. Tesouros são carregados e atraem porque são observados. Homens observam e vão enxergar esse fogo que atrai dentro de nós. As pessoas puxam o assunto. As pessoas querem te ouvir, valorizam o que você fala. Pastora, eu sou tão tímida, eu falo pouco. Se engana você. Quando você assume o seu papel de labareda de fogo, pouco que você fala muda a vida de gente. Por quê? Porque vai atrair quem você é. Como é o seu casamento, como é a relação com seus filhos. Eu tenho visto, a conversa é sempre assim, eu tenho te observado, eu tenho olhado você no trabalho, eu tenho olhado você com a sua família, a sua casa, porque uma vez labareda de fogo, a chama, o fogo o atrai. A terceira expressão que nós estudamos quarta-feira passada, fala de uma experiência com a labareda, onde ela entende a sua função. Tudo que é queimado por esse fogo oferece aromatas, adoração ao Senhor. O que sobe de aroma para o céu é aquilo que o fogo queima. Você já acendeu a churrasqueira? Sim ou não? Enquanto não tem carne, tem cheiro de quê? Se você está fazendo churrasco, deixa eu explicar melhor, porque eu avacalhei a conversa. Se você gosta da churrasqueira antiga, à base de carvão, quando você acende o fogo no carvão, estou melhorando para você me ajudar a pregar. Que cheiro que sobe? Porque o fogo não tem cheiro. O fogo libera o cheiro que ele consome. Então tudo aquilo que era colocado naquele altar, na parte do átrio, onde as pessoas levavam os seus sacrifícios para queimar, só tinham perfume depois que passava pelo fogo. Você pegou? Irmão, preste atenção, olha a proporção do poder que Deus te dá. Tudo que passa pela tua mão, tudo que Deus tem colocado na tua mão e que você tem ardido, que você tem queimado, tem provocado um odor nas narinas do céu. Tanto na forma de sacrifício, que era assim que os elementos passavam pelo altar, como lá dentro, 2 outros objetos que também eram consumidos pelo fogo e tinham uma experiência, uma propriedade. O menorá queimava seu azeite para acender a luz. Que cheiro que tinha naquele ambiente? Quando se acende o menorá? Cheiro de azeite. Porque era o azeite que queimava. E o cheiro do azeite é cheiro de quê? Quando você sente o cheiro do azeite,
Não na cozinha, né? Na cozinha, o cheiro do azeite é tempero. É tempero. Dá sabor. Quando o azeite, quando você entra aqui, você sente o cheiro do azeite, você diz o quê? Tem cheiro de quê? Tem o cheiro de unção. Quando você queima o azeite, amiga. Quando você põe os teus dons à disposição de Deus, o cheiro que sobe é de unção. Ele cheira lá de cima e diz: está subindo unção. E o terceiro, último objeto que ficava no santo lugar era o altar dos incensos, aonde ficavam as especiarias que compunham o óleo da unção. Quem lembra alguma delas para a gente conversar essa noite? Quais eram as essências? Mirra, cálamo, bálsamo, nardo, acácia, aloés, cinamomo, alegria, essências que eram pedras, que eram colocadas nesse altar. E quando o fogo vinha sobre elas, o cheiro delas subia. Subia unção de cura através da mirra. Subia unção de cura emocional através do bálsamo. Subia unção de prosperidade através do nardo. Subia unção de resistência à guerra através da acácia. Subia unção de prosperidade sobre negócios e sobre relacionamento e casamentos através do cinamomo. Subia a unção que derrota o pecado diário sobre o aloés. Quando você queima, o perfume sobe. Será que você consegue entender que nada que passa pela tua mão é à toa? Tudo que Deus te entrega, Deus está dizendo: queime, porque vai subir como aroma. Queime. Você não foi chamado para ser comum, você foi chamado para ser labareda. E tudo que eu coloco na tua mão, você tem que incinerar para subir para mim. Sem o fogo não sobe cheiro, aleluia. Precisa do fogo para subir o aroma. E o verdadeiro adorador é aquele que entende: esse fogo não pode parar, esse fogo não pode cessar, porque a adoração precisa subir ao Altíssimo. Todos os dias da minha vida, todos os dias Deus vai te usar para espremer você e sair unção de cura, sair unção de alegria, sair uma unção, uma palavra de prosperidade sobre a vida de alguém. Quando o fogo te toma, quando o Espírito te toma, um cheiro sai de você. E nessa noite eu vim falar da última grande labareda, que para mim é uma das mais importantes, e fala de chamado. Já é 9h11. É o que, Satanás? Vai lá em Êxodo, capítulo 13. Êxodo capítulo 13, verso 17. Você achou? Diga amém. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia esse feito os filhos de Israel juntarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai conosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã,
a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna da nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna da nuvem durante o dia, nem a coluna do fogo durante a noite. Você consegue botar o vídeo ou vai dar não? Está ótimo. Duas experiências que os estudiosos vão chamar de manifestação de teofania. O que é isso, pastora? Manifestações claras do poder de Deus sobre a terra. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, imediatamente na entrada do deserto, ainda os cavalos e os cavaleiros de Faraó observando, eles passam por uma experiência muito poderosa. Ainda, está passando, né? Estou vendo. No final do dia, eles observam a nuvem. Mas à noite, a coluna de fogo se põe de pé. Olha o exército do povo de Israel aqui. Milhões de hebreus saindo do Egito. E uma coluna de fogo que se colocou no meio deles. E a Bíblia diz para nós no texto que você leu. Duas manifestações de teofania. Diga comigo. A coluna da nuvem que passeava durante o dia. E a coluna de fogo que passeava durante a noite. A minha pergunta para você é: Deus te chamou de quê? Deus te chamou de quê? Salmo 104. Deus te chamou de quê? Labareda de fogo. Ele não disse que você era uma coluna de nuvem. Ele te comparou a uma labareda de fogo. Tudo na Bíblia está linkado, tudo na Bíblia está amarrado, não são palavras ao vento, tudo faz sentido. Por que Ele não te chama de uma coluna de nuvem? Porque a nuvem apenas apontava um destino. A nuvem vinha durante o dia para encobri-los e protegê-los. Mas a função de um labareda é muito maior do que isso. A função dessa coluna de fogo no deserto, a primeira dela, são três, mas vou falar especificamente. A primeira função dessa coluna de fogo para o povo de Israel era que ela se tornaria luz no meio das trevas. Quem foi comigo para Israel e visitou o deserto sabe exatamente o que eu estou falando. Não se enxerga a mão na frente. Do tamanho do breu que é. Qual é a única iluminação que se vê? As estrelas do papai. Não se enxerga. A noite é muito noite. As pessoas tinham dificuldade de dar passos. O deserto é uma terra irregular. Como que você caminha sem ter medo de cair com crianças, com animais, com tendas? Então a primeira coisa que Deus faz quando o povo está no caminho da travessia, saindo do Egito, é providenciar para eles uma coluna de fogo. Deixa eu começar a pregar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Quando Deus está pronto para tirar um povo do Egito, Ele levanta suas labaredas de fogo para auxiliar a travessia. Você coloca uma coisa na sua cabeça: você não é um qualquer. Deus te chamou para essa missão. Pastora, qual é a minha missão? Ser luz no meio das trevas. Quando ninguém enxerga nada, eles verão você. Quando eles não tiverem caminhos para seguir, eles vão ver você. A sua direção, o seu comando é valioso. Por isso, cuidado com o que Deus tem entregue nas suas mãos. A primeira função da coluna de fogo era iluminar.
Você viu aí no vídeo? Todo o acampamento iluminava por causa da labareda de fogo. Só precisa de para uma nação inteira ser luz. Só precisa de labareda. Só precisa de labareda disposto para se colocar no meio das trevas. Eles estavam saindo do Egito e Deus estava dizendo: não é aqui, eu preciso levar vocês para o lugar da promessa. E como que você chega no lugar da promessa? Se não tem luz para você seguir. A representatividade aqui era do próprio anjo de Deus, da manifestação de Deus sobre a terra. Mas não fui eu que disse no Salmo 104, distinguindo um Deus de criação que escolhe os homens como ministros e os chama de labaredas de fogo. Deus sabe que o posicionamento de um homem só, dentro desse contexto espiritual que Ele está nos servindo nessa noite, Ele disse: se você for luz no meio das trevas, o povo que não tem luz vai seguir a luz. O povo que não entende o caminho vai procurar o caminho através de você. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Esteja pronto. Esteja pronto. 2025 vai ser um ano de muita colheita, porque nós resolvemos tomar esse lugar. Nós resolvemos tomar o nosso lugar de posse, de labaredas de Deus, do fogo como labareda de Deus, para fazer diferença na vida das pessoas. Olha bem para esse irmão que está sentado do seu lado, grava bem o rostinho dele. Diz para ele assim: eu não dei nada para você esse ano, mas a labareda vai te pegar. Eu estava vendo, eu peguei um Uber e entrei no Uber. E eu sou uma pessoa bem atenta assim, né? Não estou zoando a mim mesmo não, estou falando sério. Quando eu entro no carro, eu presto atenção nos detalhes. E quando eu entrei na porta, tinha um símbolo na porta do carro que não era muito legal. Mas eu entrei falando: maior é o que está em mim, aleluia. E aí no retrovisor tinha um monte de guia pendurada. E o cara muito simpático, muito educado, perguntou se o ar estava bom, se eu queria que ajustasse, que ele ajustasse, se eu queria que diminuísse o som, se eu queria que aumentasse o som. E era o Uber comum, irmão, não estava pagando mais nada por isso. Quando chegou no meio da caminhada, eu atendi um telefonema. E eu falei assim: não faz isso não, porque a Bíblia diz... E dei o texto, né? Não vou falar. Dei o texto e digo: é melhor obedecer. Faz o que está escrito nas Escrituras. E aí desliguei, que eu estava gravando áudio, né? Então terminei de falar, desliguei. Cheia de vergonha, porque essa sou eu. Falei assim, entre os dentes, né? Eu vou ver a Bíblia. Está escrito na Bíblia. Quando eu terminei, o homem meteu a mão no retrovisor e tirou as guias do retrovisor, e botou assim na frente, numa partezinha que bota moeda. E eu fiquei vendo o movimento aqui, ó, tremendo, as pernas todas aqui, ó. Falei: o senhor vai amarrar essas guias no meu pescoço, vai me matar, vai me sequestrar. Aí ele disse assim: já sei que o ar não te incomoda, que o som que podia estar alto também não está te incomodando, mas depois do que ouvir, certamente essas guias te incomodam. Eu não dei uma palavra, irmão, porque uma vez que você é luz, as trevas te reconhecem. Eu fiquei extremamente envergonhada,
E eu não podia concordar nem discordar deles. Que isso, bota elas de volta. Que eu não sou maluca nem sem juízo. Eu só dei um sorriso e agradeci a ele pelo retrovisor. Falei, obrigado. Mas isso é para você entender que não é pelo muito falar. Não vai ser assim daqui para frente. A labareda de fogo, ela faz diferença na presença. Pastora, qual é a segunda característica da coluna de fogo no deserto? A segunda é que ela tinha a função de conduzir o povo. Quando a coluna de fogo andava, o povo seguia a coluna de fogo. A minha pergunta para você é, será que as pessoas podem te seguir hoje? Elas podem seguir o que você fala? Elas podem seguir o que você aconselha? Elas podem seguir a direção que você está tomando? Porque uma vez que você se torna labareda de fogo, tem uma multidão que depende da tua direção. A função da labareda era conduzir aqueles milhões e milhares de hebreus ao lugar que Deus queria, que eles não sabiam onde era, que ainda era desconhecido para eles. Quantas pessoas vão passar pelas nossas mãos desconhecendo o caminho que Deus tem para elas? Mas Deus escolheu os seus ministros para conduzi-las à terra prometida. É uma responsabilidade de dizer, não aqui, não ali, aqui no centro. Andando conforme a vontade e a direção do Senhor. Sem se preocupar. Não vamos resolver todos os problemas num dia só. Um dia de cada vez, basta o seu próprio mal. O importante é não parar. O importante é não retroceder. O importante é não olhar para trás e virar pedra de sal, desejando o que não mais pertence à tua vida. Uma vez que você se torna labareda de fogo, como essa coluna de fogo, Deus está dizendo, eu estou disposto a uma multidão para ouvir você, para seguir, porque eu estou te dando a autoridade de condução. Será que você entende isso? Irmão, deixa eu falar o que Deus está me mostrando. As pessoas vão parar você na rua. Eu não sei porquê, mas Deus disse que você tem uma direção para me dar, e você vai lembrar de mim. E talvez a única palavra que você precisa dizer é, você precisa voltar para Jesus. Você precisa encontrar o caminho de novo. E a terceira característica da coluna de fogo era proteger. Aquela coluna iluminava de uma forma tão bonita o arraial. A coluna de nuvem ficava sobre as barracas. E a coluna de fogo atrás do templo, depois que eles estavam acampados. Depois que parava a comitiva, a coluna ficava atrás do tabernáculo acesa. E ela iluminava todo o arraial. E o fogo não deixa que as bestas feras se aproximem. Quando você vai acampar na mata, a primeira coisa que você faz é o quê? Uma fogueira. Porque a fogueira afugenta a cobra. A fogueira afugenta os pernilongos, os mosquitos. A fogueira pode afugentar a onça. Então Deus torna a coluna de fogo como um lugar de proteção para os hebreus. Enquanto a coluna de fogo estivesse lá, as bestas feras não iriam atacar aquele povo. E pior, os inimigos também não. Por quê? Porque é bom você pegar o povo de Deus dormindo, desapercebido. É por isso que a Bíblia o tempo todo diz para nós, desperta tu que dormes. Por quê? Porque no escuro a gente adormece, a gente perde a direção, a gente se entrega. E é mais fácil do inimigo vir sorrateiramente durante a noite e nos saquear.
Mas quando tem uma coluna que ilumina o arraial, quem é o louco de invadir o arraial? Quem é o louco de tentar invadir um lugar que está completamente protegido e iluminado? Deixa eu profetizar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. É você, labareda de fogo, que Deus levantou para proteger a sua casa, a sua família. Ninguém toca nos seus meninos, ninguém toca nos seus filhos, ninguém toca na tua casa, porque besta-feira nenhuma entra lá, se você for labareda de fogo. Inimigo não trama contra a tua casa, porque lá tem luz 24 horas por dia. Ninguém saqueia as tuas terras, porque a labareda está lá para afugentá-los. Pastor, o que significa isso? Eu preciso entender que Deus me criou ministro como labareda. E não é uma figura, é um poder, é uma autoridade. Deus está dizendo uma vez que você se torna a minha labareda de fogo. E entenda, o arraial está protegido. Porque quando você ouvir o barulho do inimigo rugindo, você está acesa para dizer para os seus: eles estão rodeando, mas eles não podem entrar. Eles estão fazendo barulho como ameaça, mas aqui eles não vão entrar. Será que você alcançou o que eu disse essa noite? A arma que Deus está te dando é a possibilidade de você, vou usar um termo, você vai por amor às minhas palavras, mas é para você entender. Você precisa incorporar esse personagem. Entender que não é uma linguagem não é uma linguagem figurativa. Deus está dizendo que é uma linguagem literal. Você é uma labareda nas mãos do Senhor. E como labareda você tem funções, você tem características, você tem poder, e tem unções que saem de você por causa disso. Um labareda de fogo, alguém que já se tornou labareda de fogo, nunca mais vai continuar querer ser um qualquer, porque ele sabe a unção que o labareda carrega. Ele sabe que quando ele está queimando, o que o mundo espiritual faz por causa dele. Eu não sei você, mas eu sei exatamente quando o mundo espiritual se roda por minha causa. Por causa que eu estou queimando, por causa que eu estou sendo a labareda que Ele me chamou para ser. Eu vejo o mundo espiritual se movendo por mim, pelos meus sonhos, pelos meus planos, pela minha casa. E é o que eu quero para você. Eu quero que, a partir de agora, que você tenha entendimento, você não abra mão de ser um labareda de fogo para ser um foguinho de nada. Porque uns serão um foguinho de nada até a volta de Jesus. Mas eu fui chamado para ser ministro. Eu fui chamado para queimar. Eu fui chamado para dizer para ele: se está errado, queima. Se está errado, conserta. Se está errado, endireita. Mas eu não vou abrir mão de ser labareda. Se eu não estou atraindo, o que está de errado? Será que eu estou me consumindo nesse fogo? Será que esse fogo virou vaidade? Será que esse fogo virou coisa para os homens aplaudirem? Então deixa eu retroceder, porque eu vou consumir, para que eu possa chamar a atenção e mudar a vida das pessoas. Me deixa ser o fogo que queima e traz aroma para o seu nariz. Porque você pode não me ver, Jesus, aleluia. Eu posso estar escondido na brecha da rocha, como o Moisés ficou. Mas quando passar por perto de mim, só vai fazer assim, ó. Tem cheiro de unção. Tem óleo queimando. Tem dons se manifestando. Eu sei quem é que está ali atrás da pedra.
Vira para esse irmão e diz: Ele conhece o teu perfume quando você queima para Ele. E quem sabe agora, hoje, nesse último culto, você não entenda. Deus olha uma casa, Deus olha uma família. E Deus escolhe o labareda. Deus escolhe aquele que vai ser a referência para a conversão de todos e de muitos. É uma boa e é uma má notícia. A má notícia é porque uma vez feito ministro, labareda de fogo, você tem responsabilidades. Porque uma vez que te viram como labareda de fogo, eles não vão querer mais ver você como uma chaminha, me perdoa a palavra, vagabunda, que não serve para nada. Eles vão cobrar de você. Entendeu, filha? Eles vão cobrar de você. Eu te vi queimar. Eu te vi como labareda. E hoje me incomoda ver a tua chama pequena. Porque uma vez labareda, o certo é viver a vida inteira queimando da mesma forma. O retroceder, o diminuir, não tem parte com aquele que sempre nos quer ver crescer. A boa notícia é, você diz para Deus: eu não tenho condições. Ele diz: fui eu que criei a labareda. Sou eu que dou características a ela. Sou eu que dou poder a elas. Sou eu que condiciono ela. Vai proteger a sua casa, porque eu estarei com você, o Deus dos exércitos. Vai proteger a sua casa das bestas feras, do ataque dos inimigos, porque você vai estar lá na minha forma, na forma que eu criei, para eu operar através de você. Quando tiver trevas sobre a terra, eu te darei autoridade para iluminar os caminhos. Quando eles precisarem de condução, quando eles precisarem de direção para sair dos lugares onde eles estão, para chegar aonde Deus quer, eu usarei você. Fui eu que escolhi você como minha labareda. Não é tempo da gente abrir mão disso por causa de coisas pequenas dessa terra. Deus está nos dando poder. Muitos não querem, porque preferem viver de forma oculta, transparente. O ideal é que as pessoas não me vejam, que elas não me conheçam, porque assim elas não me julgam e não me cobram. A minha boa notícia para você é: Deus nunca escolheu uma lamparina, um candeeiro para colocar ele debaixo da cama. Ele disse: lamparinas e candeeiros foram criados para estar no alto, para que todos vejam. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: esse teu tempo de anonimato acabou. Porque Ele não criou você para estar se escondendo, Ele criou você para iluminar. Ele precisa remanejar essa localização. Ele precisa tirar você debaixo da cama e colocar você no alto. Mas não é para você ser visto, é para Ele ser visto em você. A labareda é alimentada por Deus. Se você não está em Deus, não tem fogo. Ele é que nos acende.